Você já pensou achar uma rocha extraterrestre? Sabia que, apesar de raras, é possível encontrar e que existem grupos que se aventuram nessa busca? E que esse achado pode valer muito dinheiro. Vamos falar dessas pedras que são um retrato da formação dos planetas e do sistema solar e que podem ter bilhões de anos. Uma definição importante é a diferenciação entre meteoro e meteorito. Para que fique claro, estamos falando de pequenas rochas do sistema solar que entram na atmosfera terrestre. Meteoro é o nome que se dá ao fenômeno luminoso da entrada na atmosfera da Terra de um asteroide ou fragmentos dele ou restos de planetas. Quando esse corpo entra na atmosfera da Terra em altíssima velocidade, ele sofre a pressão da atmosfera e se aquece muito. Esse atrito com a atmosfera da Terra queima e muitas vezes vaporiza esse fragmento, deixando esse rastro luminoso. Para aquele rastro luminoso, a gente dá o nome de meteoro, comumente chamado de estrela cadente por sua aparência de uma estrela em queda livre, mas como vimos, não é uma estrela. É apenas um rastro luminoso deixado pela entrada na atmosfera de um objeto vindo do espaço. Agora vamos falar do meteorito, que nada mais é quando esse objeto sobrevive à entrada na atmosfera da Terra e não foi vaporizado, ou seja, consegue sobreviver a essa entrada e cai na Terra. Uma curiosidade é que a chuva é de meteoro e não meteorito, já que estamos falando do rastro luminoso, conforme explicado, e que o sufixo ito significa rocha, então temos meteorito, ou seja, rocha do meteoro. E qual a composição dos meteoritos? Podem ser rochosos, são rochas de silicato, algumas parecidas com rochas vulcânicas terrestres, derivadas de asteroides derretidos e não derretidos. Ferrosos, são massas metálicas de ferro-níquel, predominantemente provenientes de núcleos de asteroides e planetas, que em algum momento despedaçaram. Ferrosos rochosos, essas amostras são de rocha e metal. São considerados as mais belas peças extraterrestres. Quais suas características para ajudar na identificação? Muitos meteoritos possuem uma crosta fina escura e áspera, causada pelo aquecimento durante a passagem pela atmosfera da Terra. Outro indicativo é a textura. Alguns têm uma aparência rugosa com depressões parecendo marcas de dedos. Outro detalhe importante é que muitos meteoritos são atraídos por ímãs. Mas nem toda pedra atraída por ímãs é um meteorito. Essa seria uma primeira identificação, mas para a conclusão é necessário a análise de um especialista. Uma das perguntas interessantes é: por onde começar a procurar? Sair e procurar em lugares aleatórios é quase impossível de se achar. Então temos que partir de indícios que vão auxiliar no local escolhido. Geralmente as câmeras e filmagens que pegaram essas entradas na atmosfera ajudam a restringir um certo perímetro, por mais imenso que seja. Outra possibilidade é ver onde já caiu meteoritos, pois muitas vezes nunca caem sozinhos e podem conter outros em um certo raio de onde foi encontrado o primeiro. Detectores de metais ou bastão com um ímã ajudam na busca dos meteoritos ferrosos. E claro, prestar atenção nas formas que apresentam, do tipo marcas de derretimento, queimados além de outros. Vou deixar um link na descrição deste vídeo de um site com informações de meteoritos oficiais catalogados em todo o mundo, onde mostra o local onde caiu, a composição, fotos disponibilizadas por colecionadores referente a determinado meteorito e outras informações importantes. Espero que tenham gostado do vídeo e quando olhar para o chão e ver uma pedra estranha, antes de ignorá-la, pense que pode valer muito dinheiro. Deixe um like e comente se já viu algum meteorito. Até a próxima!